Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler do capítulo 38. No capítulo passado a gente viu a construção da arca, do propiciatório, né, que é a tampa da arca. A gente viu a construção da mesa dos pães da presença, do candelabro, do altar de incenso. E hoje a gente vai dar continuação a essa descrição, né, do tabernáculo sendo construído. E hoje a gente vai falar sobre a construção do altar do holocausto, da bacia de bronze, do átrio, que é o pátio, que é o pátio, né, que fica em volta do tabernáculo, mas sempre lembrando, né, que tudo isso aqui está sendo descrito novamente, porque está debaixo de um propósito, né, não está aqui à toa. Então é para a gente realmente ver a importância do tabernáculo, para a gente ver que o seu lugar é de extrema importância no plano divino da redenção, como também mostrar que os israelitas eles foram fiéis e obedientes à palavra de Deus, executando tudo conforme Deus havia dito para Moisés. E a gente deve pegar isso como um ensino, né, e aplicar isso nos nossos dia a dia, né? Obedecer a Deus em tudo e não apenas no que nos convém. Antes da gente começar a leitura do capítulo, queria fazer um pedido para vocês. Pessoal que está me assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho. Pessoal que está me assistindo pelo Face, segue a página, deixa o seu like, no YouTube também, né? Mas todo mundo deixa o like aí. Vamos compartilhar a palavra de Deus aí para ela chegar em muita gente. Amém? Então, vamos começar com a leitura do capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o comprimento e de 5 a largura. Era quadrado o altar e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e os cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolheres as suas cinzas, as pás, as bacias, os garfos e braseiros. Todos esses utensílios de bronze o fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas de um e de outro lado do altar para que se levasse. Oco e de tábuas o fez. Então aqui a gente viu que nos é descrito o altar das ofertas que eram queimadas, o altar do holocausto, que ficava no pátio do tabernáculo. Isso aqui está lá em Êxodo capítulo 27. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da consagração. Então aqui a gente vê, né, que Bezalel, ele que fez a bacia de bronze, ele começou fazendo as coisas lá na arca, ele fez tudo o que estava descrito no capítulo passado, e ele continuou fazendo aqui essas outras coisas que nos é descrita aqui. Então ele fez também o altar do holocausto que se encontrava no pátio da estrutura do tabernáculo. E aqui a Bíblia nos diz que o bronze para essa pia foi fornecido pelos espelhos de metais das mulheres. Então a gente pode dizer que aquilo que antes refletia, né, as suas faces naturais, antes refletia as mulheres, agora estava sendo usado para lembrar aos homens a necessidade da purificação espiritual, né, para que eles pudessem refletir a glória de Deus. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido de 100 côvados de comprimento. Então, a entrada era na direção leste, então o norte e o sul, consequentemente, eram as laterais do átrio. Era o comprimento, né, digamos assim. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental para o levante eram as cortinas de 50 côvados.
As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um lado e de outro da entrada, eram as cortinas de 15 côvados e as colunas eram 3 e as suas bases 3, né? As bases ficavam debaixo da coluna. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura, na largura, era de 15 côvados. Era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze e os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Então aqui, por fim, né, eles construíram o átrio do tabernáculo, né, com tudo o que continha, né, com os pregos, as cortinas, as bases, os ganchos. Isso aqui foi nos descrito lá em Êxodo, capítulo 27. Agora aqui, gente, a gente vai mudar um pouco de assunto, a gente vai ver a apresentação, né, dos relatos dos materiais oferecidos, né, o que o povo havia ofertado para eles, né, o fato de os materiais terem sido contados indica que tudo foi executado em ordem. Então eles sabiam quanto tinha de ouro, quanto tinha de prata, ou quanto tinha de bronze. Eles tinham essa organização, essa administração. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés. Foram contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Então aqui eles fizeram um relatório contábil, né, registrando conforme foi chegando, né, os recursos, conforme o povo foi ofertando, eles foram escrevendo, anotando. E Moisés e os encarregados do tabernáculo, eles sabiam perfeitamente o quanto eles tinham, tudo o que havia sido ofertado. Então a gente vê, né, tanto as riquezas recebidas dos egípcios, como também a habilidade que foi para ele, a habilidade que foi dada para ele através do Espírito de Deus, né? Tinham essa finalidade de erguer uma casa de adoração para Deus, de erguer a casa de Deus no meio deles. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Então eles contaram as ofertas de ouro, né, as ofertas voluntárias de ouro, e deu mais ou menos 862 quilos de ouro puro. Então o ouro serviu para adornar o interior do tabernáculo, né, os móveis que ficavam dentro do tabernáculo, como a arca, a mesa, que elas foram cobertas de ouro, o castiçal, que ele era feito exclusivamente de ouro. Então precisou de bastante ouro, né? A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para 100 bases com 100 talentos, 1 talento para cada base. 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as suas vergas. Então aqui eles contaram a prata. A prata, gente, era resultado dos impostos que eles recebiam de cada israelita. Então
era como se fosse um resgate. Vocês lembram? Quando eles faziam 20 anos para cima, eles deveriam pagar esse imposto, que seria como um resgate. E essa prata que foi usada aqui foi usada para as colunas, para a base do tabernáculo. E a prata deu mais ou menos 2.923 quilos. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da consagração, e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Então aqui eles também contaram o bronze que foi utilizado para as bases da porta do tabernáculo, o altar de bronze, as bases do átrio do tabernáculo, a sua porta, as estacas que ficavam tanto no tabernáculo quanto no pátio ao redor, e o bronze pesava cerca de 2.053 quilos. Então eles tinham tudo organizado, registrado, tudo que eles tinham de ouro, de prata e de bronze, para que realmente a construção do tabernáculo se cumprisse, né? Então a excelência do tabernáculo, tanto em seus materiais como na mão de obra, era um reflexo também da excelência de Deus, né? Então o tabernáculo ele seria um lugar santo, porque um Deus santo habitaria neles, né? Então por isso que eles deveriam fazer tudo o que Deus havia dito, porque se eles mudassem qualquer coisa, se eles mudassem qualquer medida, Deus não aceitaria e não moraria no meio deles. Então a gente vê que por isso também que eles foram muito fiéis à palavra de Deus. Então, gente, esse é o capítulo 38 e até o próximo vídeo.